Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de dashboards que a gente utiliza para avaliar campanhas, para tirar insights e para a gente criar hipóteses ali e validar essas hipóteses nos nossos testes de campanhas. Então, hoje um ponto muito importante, tanto no gerenciamento de negócio, no gerenciamento das suas campanhas, é você saber validar os dados e também usar esses dados a seu favor. Então, hoje, se você tem uma empresa, se você é gestor de tráfego, você precisa saber aonde você está tendo mais resultado para que você consiga ali atingir as alavancas. Então, um exemplo nesse dashboard aqui de geração de leads é que a gente consegue ver rapidamente, talvez você até consiga ver isso hoje num programa, enfim, alguma coisa dentro da tua empresa, mas é que a gente consegue ver rapidamente todas as nossas métricas de campanhas. Então aqui eu conseguiria ver quanto que eu investi em algumas unidades. Então um exemplo, aqui pode ser unidades de estados, unidades de cidades, aqui pode ser lojas, aqui poderia ser produtos, poderia ser uma infinidade de coisas, onde rapidamente eu conseguiria filtrar elas e identificar as minhas alavancas de crescimento. Então, hoje, olhando nesse dashboard, eu consigo visualizar rapidamente que eu estou aumentando meu faturamento em 26%, eu estou aumentando o ticket médio em 4,7% e o meu maior canal de vendas hoje é de Google, onde vendeu ali um pouco mais acima de R$1 milhão. Então, hoje, se você utiliza algum CRM, às vezes é muito difícil você conseguir enxergar esses dados dentro do CRM. Então, a gente faz essas integrações para a gente visualizar ali mais rapidamente essas informações dentro do CRM. Então aqui eu poderia ver qual campanha minha mais teve venda, qual palavra-chave no Google mais teve venda. E aí eu poderia usar isso ali para alavancar as minhas campanhas. Então para quem não conhece, essa aqui é a ferramenta do Google Data Studio. Ela é gratuita, está tendo uma transição de nome, enfim, você pode encontrar aí como Looker Studio ou ainda Google Data Studio. É uma ferramenta gratuita e você pode utilizar ela. Então aqui, uma coisa muito importante também é a gente visualizar por que eu não estou vendendo. Porque às vezes a gente foca muito só em ver ali aonde eu estou vendendo. E a gente esquece de olhar por que eu não estou vendendo. Então aqui rapidamente a gente consegue visualizar que uma das minhas maiores taxas de não venda é o no-show. Então eu estou tendo muita reunião agendada e o cara não está participando da minha reunião. Então, isso faz com que eu olhe se realmente esse lead estava qualificado ou se realmente foi uma questão ali na hora de agendar uma reunião. Então, aqui já te dá hipótese e avaliações para você entender por que você está tendo essa grande taxa. Então, imagina, a gente teve 919 reuniões que tiveram no-show, reuniões que não foram realizadas. É quase ali metade das minhas reuniões realizadas. Então, eu poderia ter o triplo de reuniões realizadas se não tivesse essa taxa tão grande, ou um pouco mais aqui. Então, a outra coisa aqui é o cara não teve interesse de agendar a reunião. Então, se o cara não teve interesse de agendar a reunião, a gente tem que entender porque ele não teve esse interesse nem de ouvir ali a proposta, para que a gente consiga melhorar. Então, teve uma galera aqui que precisava pensar mais. Teve uma galera aqui que eu enviei a proposta e eles não fecharam. E teve a galera aqui que fechou com a concorrência. Então, eu preciso entender, será que foi preço, foi o meu atendimento? O que aconteceu dentro disso? E uma outra análise bem importante, que eu geralmente bem raro eu ver as empresas fazerem isso, principalmente quem trabalha ali com geração de leads, isso aqui é crucial, é você ver a sua análise de cohort por períodos, por datas, por meses. Então, um exemplo, se a gente olhar aqui, eu tenho duas datas. Eu tenho a data de cadastro do lead e eu tenho uma data de fechamento do lead. Se você utiliza a RD Station, às vezes você vai entender um pouquinho do que eu estou falando, porque isso é bem comum na RD. Quando a gente olha alguns relatórios, eu estou olhando a data de cadastro e quando eu olho outros relatórios, eu estou vendo a data de fechamento. E aí você pode ter um valor de faturamento em maio, diferente em duas hipóteses. Por que isso acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu estiver olhando aqui a minha data de fechamento, que é o que eu estou olhando aqui em cima, em maio eu faturei 237 mil. Só que se eu olhar a minha data de cadastro, em maio eu faturei 425 mil. Então, o que significa isso? Realmente, em maio eu só vendi 237 mil.
Só que aqueles leads que eu gerei em maio, no decorrer do tempo, eles me geraram 425 mil de vendas. Então, o que é isso? Às vezes você fez uma campanha ali, você investiu naquela campanha, mas você só acha que só vendeu 237 mil naquela campanha. E aí você acredita que em junho você vendeu 524 mil, porque a campanha foi muito melhor em junho. Só que não. Em junho você vendeu 360 mil e 163 mil foram dos leads gerados ali em maio. Então isso aqui muda totalmente a tua forma de ver as tuas campanhas. Então é uma coisa que você precisa avaliar melhor. Então se você trabalha hoje com geração de leads, se você é gestor de tráfego, tem uma empresa nessa área de geração de lead, você precisa ficar atento com isso. Porque imagina aqui que, sei lá, você investiu 100 mil reais em mídia em maio. Você vendeu 237, obviamente você vai estar visualizando ali um ROAS de 2,3. A cada R$1 que eu investi, eu faturei 2,37. Só que na realidade, esses teus 100 mil reais de faturamento te geraram 425 mil. Então é praticamente o teu resultado dobrou, simplesmente pela forma de tu olhar esses dados, tá? E aí você vai vendo que isso vai ter um efeito ali, bola de neve, aonde a cada mês que vai passando, você vai ter leads que foram gerados anteriormente, só que comprando em outro período. Então aqui um exemplo, em junho eu faturei visualmente, olhando a data de fechamento, 524 mil reais. Só que aqui eu tinha leads de maio e tinha leads de junho. E outra, na realidade, em junho, eu faturei 534 mil. Por quê? O cara saiu comprando ao longo do tempo. Então, o cara que se cadastrou em junho, eu já consegui fechar 360 mil. Mas só que eu só consegui fechar a parte dessa galera em julho, 142 mil. E quando foi lá em dezembro, eu ainda estava vendendo para essa galera. Então, se você não trabalha com geração de leads, você pode ver que se você tem um produto de muita recorrência, aqui poderia ser o teu cliente comprando ao longo do tempo. Então, é uma análise ali que você deve fazer. Então, em dezembro, olha que louco, em dezembro eu faturei 453 mil reais. Só que na realidade, olhando a minha data de cadastro, eu só faturei 234 mil. Porque esse resultado de dezembro está pegando todos os meses anteriores. Então, tem pessoas de junho comprando em dezembro, tem pessoas de julho comprando em dezembro, agosto, setembro, outubro, e a própria galera ali de dezembro. Então, talvez uma estratégia que tu utilizou em maio está te trazendo um resultado lá na frente. Então, tu precisa avaliar bem isso. Então, eu acho crucial você fazer. Aqui poderia ser várias coisas, tá? Eu poderia ter aqui idades, poderia fazer essa análise por idades, poderia fazer essa análise aqui por segmento, então se você vende ali para B2B, enfim, poderia ser uma análise por segmento, poderia ser uma análise por cidades, enfim, mas o que eu acho mais crucial é eu fazer a data pela questão de cadastro e data de fechamento. Isso aqui é bem crucial. Mas se você usa ARD, você vai entender que às vezes você acha que o relatório está errado, mas não, simplesmente ele está te mostrando com um ponto específico diferente, um dado diferente. Aqui eu tenho os dois dados, então é importante eu ficar de olho nos dois dados para que eu não mascare um resultado ali, que eu ache que eu estou tendo um bom resultado. Então imagina aqui que você não investiu nada em dezembro, chegou dezembro ali, você falou, cara, eu vou reduzir minha verba de mídia aqui, porque dezembro é um mês ruim, e aí você vendeu 453 mil, você fala, cara, o que aconteceu? E você não está vendo que são resultados das suas campanhas passadas. E aí talvez você acha que novembro não foi um mês tão bom, só que você não está vendo ali 100 mil reais de venda que aconteceu. Um exemplo, eu posso achar que novembro foi muito bom, porque eu vendi 476 mil, só que na realidade é porque eu estou vendendo de galera de outubro. Então, na realidade, eu só vendi 400 mil em novembro. Então, você precisa visualizar melhor isso para que você não mascare resultados ali e não interprete de forma errada. Aqui também, nesse dashboard, eu coloquei aqui pelas unidades para a gente visualizar as unidades de acordo com o funil. E uma coisa interessante que já pode te indagar a querer fazer um teste é o seguinte. A minha unidade que mais vende hoje é São Paulo, com faturamento de 500 mil reais. A minha segunda unidade que mais vende é Porto Alegre, com um faturamento de 206 mil reais.
Só que Porto Alegre tem uma taxa de conversão quase que o dobro da taxa de conversão de São Paulo. Então, o que acontece? São Paulo eu mandei mais leads. Então, pode ser que seja por isso que essa taxa de conversão esteja mais alta. Só que agora eu posso testar, enviar mais leads para Porto Alegre, para saber se essa taxa de conversão se mantém, ou mesmo ela caindo, digamos que ela caia ali para 20%, eu vou ter um resultado muito melhor. A gente até olhando aqui, a questão de proposta enviada para vendas é quase que bem mais alta. Não chega a ser o dobro, mas ainda é mais alta aqui em Porto Alegre. Então, será que Porto Alegre não vende tanto quanto São Paulo porque eu mando muito pouco lead para Porto Alegre? Se a gente avaliar de leads para qualificado, a gente tem a mesma taxa. Então, aqui eu já vejo a minha campanha está sendo igual nelas, em todas elas, porque aqui a taxa gira em torno de 96%. Então, eu estou gerando um lead muito bom. Então, de qualificado para agendado, mantém aqui uma taxa ali entre 60% e 70%, legal. De reunião agendada para proposta, segue também a taxa. Só que quando chega de proposta para venda, a gente começa a ter discrepâncias. Então aqui eu já vejo um gargalo. Eu tenho um gargalo de proposta para vendas e eu tenho um gargalo de vendas para leads, aonde tem uma discrepância muito grande. Então aqui te induz a ter insights para tu validar coisas dentro da tua empresa ou nas tuas campanhas. Pô, peraí, será que eu não estou mandando muito pouco lead para Porto Alegre? Um outro dado interessante que a gente poderia trazer aqui era o investimento nessas determinadas regiões, eu poderia trazer também, e comparar o ROI em cada uma delas. Poderia fazer também, e é bem legal da gente fazer, tá bom? Outra coisa que eu poderia avaliar é o custo por lead também. Então, avaliar o custo por lead, e aí, com esses dados, você consegue ter noções e ideias para você testar. Então, é aqui que você faz growth ali dentro das suas campanhas. Só que para você realizar isso, você precisa ter esses dados para que você crie essas hipóteses e você valide essas hipóteses. Então, se no mês de janeiro, um exemplo, eu gerei 189 leads para Porto Alegre e agora eu estou com a taxa de 25%, vamos fazer um teste de eu gerar ali mais ou menos 250 leads para Porto Alegre, para me validar se essa taxa, mesmo que ela caia um pouquinho, porque é normal, quanto mais leads eu mando ali, é normal essa taxa cair, ou mesmo que ela caia, ver se isso valeu a pena. Então fica aí essa indagação para a gente testar nesse cliente. Poderia ser várias outras coisas para a gente avaliar. Aqui é simplesmente um mapa para a gente visualizar esses dados de cima. Então nesse mapa aqui a gente consegue visualizar os leads e nesse mapa aqui a gente consegue visualizar o faturamento. Então aqui eu trouxe esse exemplo aqui de geração de leads. Aqui eu poderia filtrar para me ver todos os dados, eu ver o funil só de uma determinada unidade. Eu poderia ver apenas por um determinado canal e poderia ver aqui por um funcionário. Então, digamos que eu tenho 10 funcionários ali, eu poderia ver qual funcionário está vendendo mais, qual funcionário tem um ticket maior, qual funcionário vende mais do Google, qual funcionário vende mais de indicação, qual funcionário ganha mais no show. Então aqui a gente poderia avaliar muitas coisas rapidamente, tá bom? Um outro exemplo aqui, só para vocês entenderem mais, é um cliente de e-commerce. Então esse cliente aqui vende em dólar. A gente consegue ver aqui a receita rapidamente, a gente consegue ver aqui a evolução de receita e quantidade de transações ao longo do tempo. A gente consegue ver aqui os cliques ao longo do tempo e os usuários ao longo do tempo. Então a gente percebe que um aumento nos usuários. E uma coisa bem interessante é você avaliar a taxa de conversão. Então a gente pode visualizar já aqui que quanto mais eu aumento os usuários, menor é a minha taxa de conversão. E eu preciso avaliar se isso está fazendo sentido ou não. Um outro gráfico que seria interessante da gente utilizar aqui poderia ser o custo por lead. Aqui eu poderia ver se o custo por lead está aumentando ou caindo. Poderia ver se o custo por venda está aumentando ou caindo ao longo do tempo. Então você consegue ver isso aqui mais rapidamente. Aqui eu consigo ver as campanhas, os nomes das campanhas, os nomes do grupo de anúncio e até as palavras-chave ali que eu estou utilizando, o termo de pesquisa. Aqui está oculto, para a gente não revelar nada do cliente. Então aqui eu consigo ver o investimento nessas campanhas, o investimento em cada palavra, ver se eu não tenho uma palavra aqui que está com
um custo por clique muito alto, vê se não tem uma palavra aqui que está com CPM, com um custo muito alto, para poder avaliar uma sequência de coisas. E aqui eu posso filtrar por campanha, filtrar por grupo de anúncio, filtrar por palavras-chave ou filtrar por um determinado criativo. Então aqui a gente consegue avaliar. Aqui eu consigo ver o mapa de usuários, o mapa de vendas, então eu consigo ver aqui, a gente pode até ver que os usuários acompanham, então quanto mais usuários eu trago aqui para esses estados, mais vendas eu tenho, mais receita eu tenho. Então o mapa meio que segue ali a questão do mapa de calor, enfim, então aqui eu consigo visualizar muitas coisas. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês entenderem mais como utilizar essa ferramenta e aprenderem como utilizarem mais esses dados. Então, hoje é uma grande fonte de poder você conseguir entender esses dados. Porque hoje fazer uma campanha de marketing é muito simples. Cara, você vai ali, pega uma campanha, sobe essa campanha. Só que se você não consegue avaliar os dados para você ter as hipóteses e testar essas hipóteses para saber o que te agrega mais em faturamento, o que te agrega mais em resultado nas tuas campanhas, às vezes tu perca muita performance. Então, esse aqui eu acho que é um ponto crucial para qualquer campanha. Então, hoje, cara, você está rodando a campanha, você está tendo alguma coisa na tua empresa e tu não consegue visualizar isso aqui, a gente acredita que você está perdendo muito tempo, você está perdendo muitas oportunidades que talvez você não esteja vendo, porque não está aqui bem escancarado para você estar visualizando. Isso aqui você pode ver no seu celular, você pode ver em qualquer lugar que tenha ali acesso à internet. Então era isso, se ficar com alguma dúvida, manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal.